بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada exceto Allah, o único sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, bem-vindos a todos nesta aula que será a última desta série acerca das condições do jilbab da mulher muçulmana. Esta série de aulas que foi um resumo do livro original do nobre Sheikh Muhammad Nasir ad-Din al-Albani rahimahullah, livro intitulado Jilbab al-Mar'ati al-Muslima. E nesta aula iremos mencionar a última condição do jilbab da mulher muçulmana, que é que não dê nas vistas, que seja discreto. Então o autor, Sheikh al-Albani rahimahullah, disse que a oitava condição do jilbab da mulher muçulmana é que não dê nas vistas, que seja discreto. E depois disse, a roupa que dá nas vistas é toda a roupa que a pessoa veste para se distinguir ou para se diferenciar dos outros. Que seja uma roupa de luxo que a pessoa veste por orgulho, por vaidade, ou que seja uma roupa miserável que a pessoa veste com a intenção de mostrar o seu ascetismo e a sua abstenção da vida mundana e dos seus prazeres. E faz isto por ostentação, para mostrar o seu zuhd, para mostrar o seu ascetismo, para mostrar que se abstém da vida mundana e dos seus prazeres. Sheikh al-Albani rahimahullah aqui nos dá a definição brevemente, de maneira breve, daquilo que é uma roupa que dá nas vistas, uma roupa que não é discreta. Dizendo que a roupa que dá nas vistas é toda a roupa que a pessoa veste para se distinguir, isto é, com a intenção de se distinguir e de se diferenciar dos outros. Que seja uma roupa de luxo, isto é, que a pessoa vista roupas de luxo por orgulho, por vaidade, ou também que a pessoa vista roupas miseráveis, com a intenção de mostrar o seu ascetismo, a sua abstenção da vida mundana. E este ascetismo que mostra aos outros é falso, não é real. Porquê? Porque a pessoa se veste de maneira miserável com a intenção, unicamente com a intenção, de provar aos outros ou de mostrar aos outros que se abstém da vida mundana e dos seus prazeres, e isso é visível na sua maneira de se vestir. Então, que seja no caso em que a pessoa veste roupas luxuosas, ou no caso contrário, no qual a pessoa veste roupas miseráveis, a partir do momento em que a pessoa faz uma ou outra coisa
a fim de se distinguir e de se diferenciar dos outros, a partir daí a pessoa está a fazer aquilo que é proibido, que é de dar nas vistas, de não ser discreto. Então o jilbab da mulher muçulmana entra nesta regra, mesmo se esta regra é geral e se engloba os homens e as mulheres, mas a mulher também, o jilbab da mulher também entra nesta globalidade. Então o jilbab da mulher muçulmana tem de ser discreto e não pode dar nas vistas. Depois o autor, rahimahullah ta'ala, mencionou uma palavra de Ibn al-Athir. E esta palavra de Ibn al-Athir foi mencionada por Ash-Shawkani. Quer dizer que aqui Sheikh al-Albani menciona aquilo que mencionou Ash-Shawkani. E Ash-Shawkani mencionou uma palavra de Ibn al-Athir que disse o seguinte. Isto é, Ibn al-Athir disse o seguinte. Na definição da roupa que dá nas vistas. A roupa que dá nas vistas é aquela que se distingue dos outros. A roupa que dá nas vistas é aquela que se distingue dos outros. Então o sentido é que a roupa em questão se torne famosa entre as pessoas devido à sua cor. Por exemplo, devido à sua cor. Sendo que a cor desta roupa é diferente das outras. Então, Ibn al-Athir diz que o sentido é que a roupa em questão se torne famosa entre as pessoas devido à sua cor, diferente da cor das roupas usadas pelas pessoas. Quer dizer que esta pessoa vai, por exemplo, utilizar uma cor que não é utilizada pelos outros. Vai vestir roupas de uma cor que não é vestida pelas pessoas em seu redor. E que por essa razão dá nas vistas, derivado a essa cor do seu vestuário, das suas roupas, dá nas vistas e todos em seu redor o observam. Todos em seu redor o observam e isso o leva a ser orgulhoso e presunçoso. Quer dizer que o facto que todos o observam devido à cor da sua roupa leva esta pessoa a se tornar orgulhoso e presunçoso. Aqui se termina esta palavra de Ibn al-Athir, relatada por Ash-Shawkani e mencionada aqui por Al-Albani, rahmatullahi alayhim. Depois o autor, rahimahullah, diz: e a evidência desta condição, aqui Sheikh al-Albani vai mencionar a evidência desta condição, que é que o jilbab tem de ser discreto. E a evidência desta condição, que é que o jilbab tem de ser discreto e que não dê nas vistas, é um hadith relatado por Abu Dawud e também por Ibn Majah. E considerado bom. Sheikh al-Albani considerou este hadith como sendo bom. E o narrador deste hadith é Ibn Umar radiyallahu anhuma, que disse: يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله ثم تلهب فيه النار. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: no além, Allah vestirá com uma roupa humilhante todos aqueles que na vida mundana vestiam roupas que davam nas vistas e depois o queimará no fogo. Então todas as pessoas que vestem roupas para dar nas vistas, quer dizer que tencionam vestir tal roupa
com a intenção de se diferenciar dos outros, se diferenciar da sociedade e da cultura vestimentar da sua sociedade, então a pessoa que faz este acto intencionalmente, então o seu castigo será que no dia da ressurreição, no além, Allah subhanahu wa ta'ala o vai vestir com uma roupa humilhante. Uma roupa humilhante. E o queimará no fogo do inferno. E para terminar, o autor, para terminar este ponto, o autor mencionou um ponto bastante benéfico da explicação de Ash-Shawkani deste hadith. O hadith que traduzimos agora. Ash-Shawkani disse o seguinte acerca deste hadith, no comentário deste hadith. Este hadith é uma prova de que não é permitido de vestir roupas que dão nas vistas. Então a primeira coisa que extraímos deste hadith, nos diz Ash-Shawkani, que é que temos aqui uma prova que não é permitido de vestir roupas que dão nas vistas. Mas a proibição não abrange unicamente a roupa. A proibição não abrange unicamente a roupa em si. Reparem bem neste ponto. Ash-Shawkani diz que a proibição não abrange unicamente a roupa em si, mas também e sobretudo a intenção da pessoa. Reparem bem neste ponto, que é que não é unicamente o facto que a pessoa se veste de uma maneira diferente dos outros, mas é sobretudo o facto que esta pessoa tem a intenção de se distinguir e de se diferenciar dos outros. Vejam aqui a importância da intenção da pessoa, da intenção que leva a pessoa a vestir tal ou tal roupa. Depois Shaykh al-Albani, rahimahullah, depois de ter mencionado esta palavra de Ash-Shawkani, diz o seguinte: se a roupa é vestida para dar nas vistas, então nesse caso não há diferença entre uma roupa miserável e uma roupa de luxo. E este ponto foi mencionado pelo autor no início. Se a roupa é vestida para dar nas vistas, quer dizer que a pessoa tem a intenção de dar nas vistas, então nesse caso não há diferença entre uma roupa miserável e uma roupa de luxo. Não há diferença entre aquele que veste roupas de luxo e aquele que veste roupas miseráveis. Porquê? Porque a intenção de um como do outro é de dar nas vistas. E este ponto foi mencionado no início. Como também não há uma diferença entre uma roupa comum às pessoas e a uma roupa diferente das pessoas, pois a proibição tem por critério o facto que a pessoa, logo que veste uma roupa, o faça com a intenção de dar nas vistas. E é a intenção que é tomada em conta. Palavra bastante benéfica, a fim de podermos compreender este ponto, esta questão. Repito, este resumo de Shaykh al-Albani, rahimahullah, que disse: se a roupa é vestida para dar nas vistas, então nesse caso não há diferença entre uma roupa miserável e uma roupa de luxo. Nem entre uma roupa comum às pessoas, uma roupa que é vestida por todos, e uma roupa diferente daquela que é vestida pelas pessoas. Pois a proibição tem por critério o facto que a pessoa, logo que veste uma roupa, o faça com a intenção de dar nas vistas. E é a intenção que é tomada em conta. Então, aquilo que é tomado em conta é a intenção da pessoa. A intenção da pessoa. Aqui se termina aquilo que disse o Shaykh al-Albani, rahimahullah ta'ala, deste resumo que fizemos, do resumo do livro original. Mas antes de terminar
convém mencionar um ponto muito importante e imagino que todos devem ter esta questão no fundo deles, que é que aqui aquilo que foi dito, obviamente, é no caso em que uma pessoa viva numa sociedade islâmica, que a pessoa viva num país muçulmano, que viva com muçulmanos. Tudo aquilo que foi dito aqui é no caso em que uma pessoa viva com muçulmanos. Então, compreendemos de tudo aquilo que foi dito que o muçulmano que vive num país deve vestir o vestuário que é vestido no país no qual vive. A partir do momento em que esse vestuário respeita as regras islâmicas. Então, a pessoa se vai vestir de acordo com aquilo que é vestido no país no qual reside. Mas, no caso em que a pessoa viva num país não muçulmano, por exemplo, como é que a pessoa deve fazer? Então aqui faço uma pequena parêntese, e isto fui eu que acrescentei. Digo então o seguinte e repito a fim que possa ser compreendido. Isto é, tudo aquilo que foi dito aqui é entre muçulmanos. Quer dizer que o muçulmano se veste de acordo com o vestuário dos muçulmanos do país ou da localidade na qual reside. Quanto ao muçulmano que vive nos países não muçulmanos, que vive com os descrentes, nesse caso é permitido, e reparem bem, aqui é uma exceção à regra que foi mencionada na aula de hoje. Então, neste caso, no caso em que o muçulmano vive num país não muçulmano, que vive com não muçulmanos, com descrentes, então, neste caso, é permitido ao muçulmano de se diferenciar dos descrentes. Neste caso, é permitido ao muçulmano de se diferenciar dos descrentes na sua forma de se vestir. Aliás, certos sábios dizem que isso é mustahab, é melhor, é recomendável a um muçulmano de se diferenciar, de se distinguir dos não muçulmanos, que seja no vestuário, mas também no seu modo de vida. Aqui estamos a falar de maneira mais precisa sobre o vestuário, mas isto engloba a sua vida de maneira geral. Então, o muçulmano que vive numa terra de descrença, numa terra não muçulmana, neste caso é permitido, e aliás certos sábios dizem que é recomendável para ele de se distinguir dos descrentes. No modo, na forma, nos costumes do vestuário, da forma como se veste, mas também da sua forma de viver. Então, certos sábios dizem que é recomendável ao muçulmano que vive com os descrentes de se distinguir dos descrentes, de se distinguir deles no vestuário e na aparência, de maneira geral. E esta distinção, a distinção do muçulmano que vive nos países não muçulmanos, esta distinção é de duas formas. Esta distinção se pode realizar de duas formas. Aqui vamos falar do vestuário. A primeira forma de se distinguir dos descrentes no vestuário consiste em que o muçulmano vista tipos de vestuário que não são vestidos pelos descrentes. Então aqui, repito mais uma vez, um muçulmano vive num país
não muçulmano. Em seu redor, a sociedade é uma sociedade descrente. Não são muçulmanos. Então a primeira forma de se distinguir deles é, ou consiste em que este muçulmano vista um tipo de vestuário que não é vestido pelos descrentes, como é o caso de al-qamis. Al-qamis, podemos traduzir por túnica, Allahu a'lam, é vestido geralmente, unicamente pelos muçulmanos. Como também o caso de al-izar. Al-izar. Ou de as-sarawil. As-sarawil. Al-izar já foi mencionado, que é um al-izar. E, para que todos possam compreender, é uma peça de roupa que é vestida na parte de baixo, nos membros inferiores do homem ou da mulher, e é aquilo que veste a pessoa que está em estado de sacralização para fazer a grande ou a pequena peregrinação, al-hajj ou al-umrah. O homem veste duas peças de roupa, que é no busto, na parte de cima, veste ar-ridá e na parte de baixo veste al-izar. Então isto que é vestido na parte de baixo é o que se chama al-izar. E al-izar é vestido, faz parte dos hábitos do vestuário de certos países muçulmanos, como é o caso de Al-Yaman, como é o caso também de a Indonésia, a Malásia, etc. Mesmo se há certos não muçulmanos que vestem também al-izar, como por exemplo na Índia, mas geralmente al-izar é vestido pelos muçulmanos. O caso de as-sarawil é um exemplo de calças, mas são calças, se podemos dizer, islâmicas, calças vestidas pelos muçulmanos que são bastante largas ao nível da aura do umbigo e do joelho, a fim que a aura seja coberta completamente. Então esta é a primeira forma de se distinguir dos descrentes, que é de vestir roupas que os descrentes não vestem. A pessoa, por exemplo, vive num país, é muçulmano, o muçulmano vive num país não muçulmano, então vai vestir uma roupa que o diferencia, o distinga diretamente dos descrentes. Que é, por exemplo, o facto de vestir um qamis, um izar ou um sarawil, etc. Dei aqui estes 3 exemplos, mas há outros. Esta é a primeira forma de distinção. A segunda forma de distinção no vestuário consiste em que o muçulmano vista qualquer tipo de vestuário, mesmo se esse vestuário é vestido pelos descrentes. Mas vai vestir esse tipo de vestuário, que é comum aos descrentes, o vai vestir de uma forma diferente dos descrentes. Como, por exemplo, vai vestir uma camisa. Todos conhecem uma camisa. Mas vai vestir a camisa larga. Porquê? Porque o muçulmano se veste de forma larga. Então vai vestir a camisa larga sem gravata. Porquê? Porque a gravata é própria aos descrentes. Então o muçulmano não vai vestir gravata. Veste, por exemplo, umas calças. Mas vai vestir as calças largas e sem descerem abaixo dos tornozelos. E o melhor ainda é vestir um sarawil, como dissemos anteriormente. Veste, por exemplo, também um t-shirt. E o t-shirt o vai vestir largo e não apertado. Então esta é, de maneira resumida, as duas formas de se distinguir. As duas formas que o muçulmano tem para se distinguir dos não muçulmanos, logo que vive com eles num país não muçulmano. E isto, aquilo que mencionei, é de acordo com várias narrações. E essas narrações foram mencionadas na aula anterior. Na aula anterior, acerca da sétima
Logo falámos acerca da sétima condição do jilbab da mulher muçulmana, que é a proibição de imitar as roupas dos descrentes. Encontramos todas as, ou algumas evidências acerca desse ponto, que é de não imitar o modo ou as roupas dos descrentes e não se vestir como os descrentes. E como dissemos, é um ponto que é global, que seja para as mulheres, mas também para os homens. E nesta ocasião podemos mencionar um hadith que é bastante claro acerca deste ponto. Este hadith, vamos mencionar, foi relatado por Abu Daud. Foi relatado por Abu Daud e considerado autêntico por Sheikh Al-Albani, rahimahullah. E Abu Daud mencionou este hadith no seu livro autêntico, no capítulo do vestuário. Mencionou no seu Sunan. Mencionou este hadith no capítulo do vestuário. Reparem bem. Mencionou este hadith no capítulo do vestuário. Esta narração foi narrada por Ibn Umar, que disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Quem se parece ou quem imita um povo é como eles, ou faz parte deles. Repito, quem se parece com um povo é como eles. Quem imita um povo faz parte deles. E na explicação deste hadith, os sábios mencionaram o vestuário. Mencionaram o vestuário, isto é que não devemos imitar os descrentes no vestuário que é próprio a eles. Os descrentes têm certas e determinadas roupas que são próprias a eles. São específicas a eles. Então, não devemos imitá-los vestindo esse tipo de roupa. E aliás, como dissemos, Abu Daud mencionou este hadith no capítulo do vestuário, como dissemos anteriormente. E ficamos por aqui. Fecho esta parêntese que abri no final daquilo que disse Sheikh Al-Albani, rahimahullah. E aqui se termina esta série de aulas acerca das condições do jilbab da mulher muçulmana. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que seja benéfico para nós e para todos os muçulmanos e sobretudo para todas as nossas irmãs muçulmanas. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.